A Anbima anunciou que a partir do dia 11 de julho de 2022 haverá a inclusão de um novo tema nas suas provas. Em todas as provas da Anbima, CPA 10, CPA 20, CEA, CFG, CGE e CGA, ou seja, as 6 provas da Anbima terão a inclusão deste novo tema aqui a partir do dia 11/7 de 2022. Portanto, se o senhor ou a senhora que está aí desse lado vai fazer a prova depois desta data, é importante que você entenda este assunto que a gente vai discutir nessa aula. Se você não vai fazer a prova depois dessa data, significa que você vai fazer a prova antes dessa data, ou ainda, se você é um profissional já certificado, eu recomendo que você fique comigo, porque esse tema é um tema muito atual e é uma discussão muito ampla. Então você, sendo um profissional, uma profissional de mercado, precisa entender o que é esse tal de ASG. E é isso que a gente vai falar nessa aula, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para a definição quadrada disso, tá? Definição quadrada é aquilo que eu sempre trago quando eu vou explicar um conceito e depois, claro, vou deixando isso mais simples, mais fácil para você, tá bom? Olha o que está escrito aqui, ó. Investimento ASG, e aí eu coloquei entre parênteses, ó, também chamado de ESG, e essa sigla ESG, ela vem de Environmental, Social and Governance. E aí, basicamente, estamos falando de ambiental, social e governança. E por que a sigla ESG ela refere-se a 3 palavras em inglês? É muito comum você ver a pronúncia disso aqui como ESG, que basicamente é ESG em inglês. Então, dando uma portuguesada nesse tema, a gente vai chamar ele de ASG. Aliás, é assim que está descrito lá no programa detalhado da Anbima, tá? Então, o que eu quero que você entenda é que se a gente falar ASG, estamos falando de ESG, é exatamente a mesma coisa. E você ainda pode ver alguém pronunciando em inglês que ficaria ESG. Na prática, a mesma coisa, tá bom? Então, ASG é só a tradução do ESG. Tudo bem? Então, vamos ler a definição quadrada aqui, ó. Investimento ASG é aquele que incorpora alguma questão, seja ambiental, social ou de governança em sua análise de investimento e leva em consideração a sustentabilidade de longo prazo, tá bom? Frequentemente são identificados outros nomes que remetem a esse mesmo tipo de investimento. Então a gente vai ver investimento responsável, investimento sustentável, investimento de impacto social, investimento ético, títulos verdes que também são chamados de green bonds, aqui onde eu risquei atrás de mim, olha só. Investimentos na área de infraestrutura, entre outros. Então, o que eu quero que você entenda até aqui é que sempre que estamos falando de ESG, estamos falando de investimentos que, para além do business, para além do negócio daquela empresa, ele olha para fatores que estão para além da empresa. Então, vai olhar para a responsabilidade ambiental, para a responsabilidade social e também para boas práticas de governança daquela empresa, tá bom? Olha só, eu vou compartilhar com você um mapa mental que eu criei e compartilhei com os nossos alunos do nosso curso. Porque, aliás, diga-se de passagem, se você estuda com a T2 em um dos nossos cursos, o nosso material já está atualizado para as provas de 2022. Isso já está disponível dentro da nossa plataforma, tá? E aí, eu criei um mapa mental, compartilhei com os nossos alunos e vou dividir ele com você também nessa aula gratuitamente. Então, fica comigo aqui. Vamos lá, vamos deixar essa parada mais simples. E aí eu trouxe um exemplo, tá? É um exemplo triste da nossa história, mas que vai ajudar a gente a refletir sobre empresa com responsabilidade ambiental, social e tudo mais. Ó, essa matéria que saiu no G1 e saiu em toda a imprensa na época, ela trata do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais.
Eu tenho certeza que você viu esse episódio, que você lembra desse episódio, independente do lugar do Brasil onde você viva, porque isso repercutiu no Brasil inteiro, foi uma tragédia, centenas de pessoas morreram, centenas de pessoas perderam as suas casas e tudo mais. Foi uma tragédia ambiental sem precedentes. E eu não estou gravando isso para dizer o seguinte, olha só, a Vale, que é a empresa envolvida nesse problema, ela não é uma empresa ESG, não é isso, tá? Eu só estou dando exemplo porque se a gente pegar o que aconteceu lá com a Vale, a gente vai dizer o seguinte, ó, que teve problema ambiental por conta do rompimento da barragem, porque a barragem foi parar no Rio Doce, muitos peixes morreram e tudo mais, e isso causa um problema no ecossistema ambiental muito grande, então a gente precisa olhar para isso. Para além disso, teve problema também social, porque como eu disse, infelizmente, muitas pessoas faleceram, muitas pessoas perderam a sua propriedade e tudo mais. Então, olha só como é importante a gente olhar para um negócio, para uma empresa e olhar para além dos números. Olhar para a nossa responsabilidade enquanto empresário, enquanto negócio. E eu não estou, repito, dizendo que a Vale hoje ela não é uma empresa que pratica o ESG. O que eu estou dizendo é, esse é um caso da nossa história que exemplifica bem. Agora, não é porque a Vale trabalha com mineração que ela não pode ser uma empresa ESG hoje se ela adotar boas práticas. A mesma coisa a gente pode se referir, por exemplo, a empresas de locação de veículo. Então vou pegar aqui como exemplo a Localiza. Localiza é uma empresa que trabalha com locação de veículos. E você sabe que quando a gente usa carro, a gente dirige, a gente está consumindo combustível fóssil. Para além disso, a gente está emitindo poluição. Veja, tudo questão ambiental. Agora, por que a Localiza ela trabalha nesse segmento? Ela não pode ser uma empresa ESG? Claro que pode. Vai depender da prática que ela adota para cuidar dessa exposição, daquilo que a gente chama de externalidade negativa. Então, se a Localiza tem práticas para incentivar, por exemplo, o consumo do combustível sendo etanol e menos gasolina, então a gente está falando de um combustível que vai consumir menos, que vai poluir menos e por aí vai. Então percebe? O que eu quero que você entenda é que falar de práticas ESG não significa dizer que a empresa ela precisa abrir mão do seu modelo de negócios para se enquadrar nisso. Ela pode estar inserida em qualquer modelo de negócios e, para isso, ela precisa adotar práticas que vão ao encontro dessa necessidade atual. Vou te dar um outro exemplo, tá? Para você pensar em externalidades. Vou citar aqui a Ambev. A Ambev é a maior cervejeira do mundo, tá? Então ela fabrica lá a Skol, a Brahma e tantas outras cervejas. Você concorda comigo que existem algumas externalidades negativas nisso? Então vou te dar exemplo. Uma pessoa que dirige embriagada pode provocar acidente, pode colocar sua vida em risco, a vida de outras pessoas em risco. Então percebe, o produto da Ambev é um produto que em si tem uma externalidade negativa ruim. Então a Ambev não pode ser uma empresa ESG? Pode, desde que ela tenha boas práticas para educar o seu público consumidor, explicar para o seu público consumidor para não beber e dirigir e por aí vai, e tentar trazer questões educativas, financiar projetos que cuidam disso. Então percebe, meio que fazer uma compensação em relação ao seu produto. Então, o ponto mais importante é, sempre quando a gente pensar em empresas ESG, eu não quero que você associe que é uma empresa que planta árvores e abraça os golfinhos. Não, não é isso, tá? Estou falando de uma empresa de qualquer setor que seja, que tenha boas práticas em relação ao ambiente, ao social e à sua governança. Então, por exemplo, empresas que financiam, por exemplo, a educação de jovens de periferia para que eles possam aprender programação. É uma hipótese, percebe? Tem uma responsabilidade social aqui. Então é importante a gente olhar para isso. Mas, para além de olhar isso, e eu citei a Vale porque eu quis trazer um número, então o investidor ele vai olhar só para o ESG
e se a empresa não tiver ESG, ele vai abrir mão de investir, independente do resultado? Não, não é isso. Porque o que acontece é o seguinte, uma empresa que ela não observa essas boas práticas de ESG, ela pode trazer prejuízo para o seu investidor. Fim. E eu vou te explicar. Olha só, essa matéria, como você pode ver aqui, ó, é de 2019, né? Foi em janeiro de 2019 que aconteceu essa tragédia. Dia 25 de janeiro de 2019 é feriado na cidade de São Paulo. Portanto, neste dia a Bolsa de Valores não abriu, mas no próximo pregão, quando as ações da Vale estavam sendo negociadas, olha o que aconteceu. Ela estava sendo negociada aqui nesse patamar de preço, então perto aqui ó, de 44, 45 reais. E em um dia ela caiu, veio aqui ó para baixo, para esse patamar aqui ó de 34 reais mais ou menos. Então é uma queda absurda aí de quase 20% em um único dia. Agora pensa o seguinte, né? Quando a gente fala de valores pequenos, né? De 45 reais para 34, fala, Thiago, não é muito, não. Pensa um investidor que tinha, por exemplo, R$1 milhão investido em ações de Vale. Com essa desvalorização de quase 20%, no outro dia essa pessoa acordou com 800 mil reais, ou seja, uma perda potencial de 200 mil reais em um único dia. Percebe como que não é só olhar para as práticas ambientais e sociais, mas dizer o seguinte, se a empresa não observa isso, eu posso ter impacto no meu bolso também. E ainda vou te falar, demorou bastante para a Vale recuperar o preço de pré-desastre, tá? Ela já recuperou, já é negociada a um valor maior, mas é importante a gente olhar para isso também com números. E aí, quando a gente vai falar dessas práticas, eu trouxe aqui esse mapa mental radial, que aqui não dá pra gente fazer nada, porque a gente vai entrar num mapa mental dinâmico, que eu quero que você entre também, tenha acesso e tudo mais, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, eu coloquei aqui, ó, investimentos ASG, então, como eu já havia explicado, social, governança e ambiental. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o mapa mental da qual eu me refiro aqui do lado para a gente dar uma navegada nele junto. Olha só, esse material está disponível para todos os nossos alunos dentro da nossa plataforma, tá? E se você não estuda com a gente, fica aqui o convite para que você possa sempre estudar com um conteúdo atualizado, dinâmico e possa aprender o mercado financeiro na prática, além daquilo que pede a certificação, tá bom? O link dos nossos cursos está aqui embaixo também. E outra coisa importante, se você está comigo até agora, eu quero que você deixe aqui um joinha nesse vídeo e lembra de se inscrever nesse canal, porque aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional mais completa, tá bom? Então vamos lá, vamos tratar das três partes aqui. O que cada uma dessas partes, ambiental, social e governança, traz? A gente vai clicar aqui ó, em focar, aí ele vai abrir o mapa mental só na parte ambiental. Então olha só, empresas que fazem bom uso de recursos naturais, é importante, né, a gente ter esse tipo de responsabilidade, que tem responsabilidade com emissão de carbono. Lembra do exemplo que eu dei da Localiza? A Localiza é isso, né? O seu produto tem uma emissão de carbono significativa. Agora, como será que ela lida com isso? Ela tem práticas de incentivo para que os seus clientes emitam menos carbono, consumindo etanol ao invés de gasolina? Não sei. Veja, eu estou citando nomes de empresa, não é para dizer que essas empresas são ESG, não é isso. Estou citando nomes de empresa para que você fique claro na sua mente que ser uma empresa ESG, ser um investimento ESG, não está relacionado com o segmento de mercado que aquela empresa está inserida. Não, está relacionado com as práticas que ela tem dentro do seu segmento de mercado, tá bom? Olha só, também fala de eficiência energética, porque toda empresa precisa consumir energia para sua produção, seja ela do que for. A T2, essa empresa que financia esses vídeos que você está vendo aqui, ela usa energia. Agora, como que a gente usa energia? Qual que é o zelo que a gente tem pela nossa operação? A gente vai embora, deixa o escritório ligado aí, tá tudo bem? Não. A gente precisa cuidar disso também. Para além disso, será que existem formas de eu gastar energia de uma maneira mais sustentável? Será que faz sentido um investimento em energia solar ao invés de eu usar energia vinda de hidrelétricas? E por aí vai. Então são todas essas discussões que qualquer empresa precisa adotar, tá bom?
Está relacionado à poluição, mais uma vez aqui serve de exemplo a própria Localiza. Tecnologia limpa, que tipo de tecnologia que a empresa usa? E toda empresa usa tecnologia, como que ela faz o descarte das suas tecnologias? Será que ela faz o descarte de uma maneira responsável ou joga aí no lixo mesmo e deixa lá e seja o que Deus quiser? Então percebe, essa questão do ESG é uma parada que a gente precisa entender que sim, é um tema novo para as provas, mas é uma discussão muito atual para o mercado financeiro, mas que não envolve só a empresa, envolve nós, envolve você enquanto consumidor. Pergunto para você, você gostaria de consumir o seu produto de uma empresa que imagina que vai consumir o produto de uma empresa que se preocupa com a poluição ou de uma empresa que não se preocupa com a poluição que ela produz? Provavelmente daquela que se preocupa, afinal de contas, quanto mais poluição ela produz, pior é para você, pior é para sua saúde, para a saúde da sua família e assim sucessivamente, tá bom? Então sempre quando a gente está falando de ambiental, a gente está falando de poluição, tecnologia limpa, uso de recursos naturais, emissão de carbono e eficiência energética. Repito, este mapa mental que estou vendo aqui está disponível, é só você clicar que você vai acessar ele, tá? E aí quando você acessa, tem esse botãozinho aqui que a gente vai clicar em desfocar, pra gente vir aqui agora para a parte social. Então eu clico aqui ó, em social, e aí quando eu clico nele, tem aqui ó, focar, a gente vai falar só sobre o social agora. Então, quando a gente está falando de boas práticas sociais, a gente está falando de treinamento de força de trabalho. Então você vai trabalhar numa empresa, ela te dá o treinamento adequado para que você possa produzir com eficiência, para que você não se desgaste no trabalho, dá para você a proteção necessária dado o risco que você trabalha. Isso está relacionado, por exemplo, a direitos humanos. Então vamos citar aqui, por exemplo, os inúmeros casos que a gente vê, não só no Brasil, tá? Mas no Brasil e no mundo, de situações de trabalho que são análogas à escravidão. Isso não faz o menor sentido, isso nunca fez e agora piorou ainda, né? Em 2022 a gente não pode admitir isso. Então a empresa precisa ser responsável se a sua operação de alguma forma não está violando os princípios de direitos humanos. Vou te dar um exemplo para que fique claro. No segmento da moda, por exemplo, existe muita denúncia em relação a isso. Não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. E aí a gente pega uma empresa brasileira, vou citar aqui as lojas Renner, que é uma grande varejista aqui do setor da moda, que ela contrata uma empresa que vai prestar serviço para ela, para costurar, fazer as suas peças e tudo mais. A relação da Lojas Renner com essa empresa é uma relação correta, observando toda a questão de direitos trabalhistas e tudo mais. Só que aí esta empresa que é a contratada, ela pode contratar um outro serviço que eventualmente esse serviço não está obedecendo às questões de direitos humanos, está tendo funcionários ali trabalhando em condições análogas à escravidão. Percebe? Não é nesse exemplo, não seria as lojas Renner que estaria contratando essas pessoas nessa condição, mas é o seu contratado. Então, a Lojas Renner, dentro desse nosso exemplo, tem a obrigação de olhar todas as relações trabalhistas com seus terceirizados, com seus quarteirizados, para que não haja em nenhum pedaço da sua cadeia produtiva algum tipo de trabalho que viole condições de direitos humanos, tá bom? Então, é importante a gente avançar para isso. Depois a gente fala aqui sobre privacidade e segurança de dados. E aí tem uma coisa que eu até expliquei na nossa aula dentro da nossa plataforma que faz sentido até repetir aqui. Olha só, uma empresa, para ela se enquadrar no ESG, ela não precisa seguir tudo isso. Ela precisa seguir aquilo que está relacionado com sua operação e com seu risco. Explico, olha só. Pegando lá o exemplo da Vale que eu citei. Bom, qual que é o grande risco dos trabalhadores da Vale? Bom, tem o risco de desabamento, então tem risco de vida, tem vários riscos ali envolvidos. Então a Vale, para que ela pratique boas práticas de ESG, ela precisa ter política de segurança de trabalho, fiscalizar todos os protocolos, tudo isso ela precisa fazer para que os seus funcionários não exponham a sua própria vida, tá bom? No entanto, se a gente pegar aqui, por exemplo, uma fintech, vou citar aqui como exemplo o Nubank. Nubank
precisa se preocupar com essa questão de segurança do trabalho? Obviamente sim, mas muito menos do que a Vale, porque a exposição de trabalho dos funcionários do Nubank não tem esse risco. Agora, Nubank precisa pensar muito na privacidade e segurança de dados dos seus clientes, dos seus funcionários. Percebe? São operações diferentes com riscos diferentes e aí a grande questão é como que a empresa lida com esse risco que é inerente à sua operação, tá bom? Políticas e relações de trabalho, então precisa estar claro isso. Políticas de inclusão e diversidade, é um tema muito atual, que a gente fala muito sobre isso, né? Será que essa empresa tem políticas de inclusão e diversidade para trazer mais mulheres? Será que essa empresa traz mais profissionais da comunidade LGBT, mais pessoas pretas para sua operação, pessoas portadoras de deficiência? Como que ela lida com isso? Então é importante a gente olhar isso e mais uma vez, né, o nosso ponto enquanto consumidor. Cara, a gente prefere contratar produtos e serviços de empresa que observam isso ou de uma empresa, sei lá, que se envolveu em um problema de racismo? A gente não admite mais racismo. Então, percebe? Tô falando tudo isso para que você possa entender que ser ESG está muito, muito além de a gente pensar no ambiente, no social e na governança. Está relacionado a tudo isso, mas o fato é que se a empresa não se enquadra nisso, ela vai ter prejuízo, porque ela vai perder venda, vai acontecer o que aconteceu lá na Vale e tudo mais, tá bom? Então, treinamento de força de trabalho a gente também já disse. Vamos lá agora pra gente falar sobre governança. Deixa eu só desfocar aqui, e aí eu desfoco aqui e a gente abre aqui a governança, tá? Opa! Aê! Opa, aqui, vem aqui, aê! Então, olha só, quando a gente está falando de governança, está relacionado de uma maneira como a empresa gere os seus negócios. Então, existe transparência com todos os seus stakeholders. Quem são esses stakeholders? Seus funcionários, seus sócios, os seus fornecedores, o próprio governo e por aí vai. Então, é importante que haja essa relação de transparência com o mercado. Além disso, a gente fala de independência do conselho. Então, ela ter um conselho que administra a empresa de maneira independente, preferencialmente alguém que não tenha vínculo societário com a empresa, que esteja só exercendo a função de conselheiro e por aí vai. Já que é importante entender que o conselheiro ele é eleito pela Assembleia de Acionistas para representar o interesse dos acionistas. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Aqui na T2, por exemplo, é uma empresa SA, porém é uma empresa SA de capital fechado. E aí a gente não tem sócios abertos para o mercado. Mas eu, Thiago, faço parte do conselho. Só que eu faço parte do conselho e eu sou também acionista da empresa. Então, as minhas decisões, elas podem me beneficiar. No nosso caso, é uma empresa SA com pouquíssimos sócios e aí os sócios têm ali a sua representação. Mas vamos pensar numa grande empresa. Vamos pensar aqui numa Magazine Luiza da vida. Quem é o conselheiro? O conselheiro está ali para eventualmente defender os interesses da Luísa Helena Trajano, aliás, ela é conselheira inclusive, ou também para pensar nos acionistas minoritários. Percebe? Como que é importante a gente olhar para isso, tá? Então deu o exemplo aqui da T2, que é uma SA, embora é uma SA de capital fechado, tem poucos sócios, e aí o nosso risco, falando da T2, nosso risco de governança, claro, ele é muito menor do que uma empresa de capital aberto, tá bom? Diversidade da composição do conselho de administração, e aí mais uma vez, né, está relacionado com políticas de inclusão, de mulheres, de pessoas da comunidade LGBTQIA+, as pessoas portadoras de deficiência e por aí vai, tá bom? Remuneração do conselho de administração, como que esse conselho é remunerado? Será que essa remuneração está alinhada com a atividade, inclusive com a operação da empresa? Ou esse conselheiro está ganhando muito mais dinheiro do que deveria e, portanto, trazendo prejuízo aos acionistas? Isso é uma reflexão que precisa ser feita. E, claro, a questão da ética, tá? Percebe? Tudo isso está relacionado com o ESG. Então é importante que você entenda cada uma dessas situações de governança, de ambiental e social. É por isso que, repito, digo para você que o link para você acessar esse mapa mental e dar uma navegada está aqui na descrição dessa aula.
E a gente vai voltar para nossa apresentação porque eu trouxe uma pergunta. É bem simples essa pergunta, você vai saber responder ela tranquilamente, mas traz uma reflexão importante. Vamos lá, ó. Pergunta fala assim, ó. O termo ASG ou ESG em inglês se popularizou nos últimos anos e refere-se a empresas que possuem boas práticas. Alternativa A, ambientais, sociais e governança. Essa aqui é a alternativa correta, afinal de contas, é isso que eu estou explicando o tempo inteiro, certo? Mas vamos ler as demais porque eu quero trazer uma discussão para você. Social, governança e lucro. Não faz sentido, né? É social, governança e ambiental. Assim como a alternativa C tá errada, ambiental, social e novos funcionários. O que isso quer dizer, né? Agora a alternativa D, ela também está errada, mas eu quero abrir isso aqui. Ela fala assim, ó, de crescimento sustentável. Sim, é verdade, crescimento sustentável está relacionado com ESG. Inclusão de grupos minoritários. Sim, está relacionado com a ESG. Só que está errado porque ela está dizendo aqui, ó, apenas. Por isso está errado. Mas aí você vai falar assim, Thiago, mas você explicou, em momento nenhum você falou lá inclusão de grupos minoritários ou crescimento sustentável. Realmente eu não usei essas palavras. Mas você concorda comigo, ó, que quando a gente fala de crescimento sustentável, a gente tá falando aqui, ó, de governança. Opa! A gente tá falando também de ambiental. Quando a gente está falando de inclusão de grupos minoritários, a gente está falando de social. Percebe? Então, essa alternativa D, eu trago ela justamente para essa reflexão. Nem sempre a gente vai encontrar exatamente as mesmas palavras, tá? Quando a gente fala lá do social, ambiental. Mas a gente vai encontrar palavras que são sinônimos e que podem ser traduzidas com base em uma dessas três pernas aí: governança, ambiental e social. Tá bom? Agora eu quero saber de você o seguinte: esse assunto ficou claro para você? Ficou tranquilo? Deixa aqui nos comentários a sua percepção, se você já conhecia, se não conhecia, o quão você acha relevante. E ponto importante, escreve aqui, eu quero saber quando que é a tua prova. Você vai fazer a prova antes de julho ou depois disso? E se você já tem a certificação, conta aqui nos comentários que vai ser muito legal saber também. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!